Todos os dias descobrimos novas coisas em Pompeia e ajudamos a entender a cultura romana em todas as partes do mundo. Imagine voltar no tempo para um dos momentos mais dramáticos da história, a erupção catastrófica do Monte Vesúvio, um desastre que enterrou Pompeia e seus habitantes sob um manto de cinzas e pó. Havia fazendas, casas luxuosas, vilas romanas, e a mais conhecida é Pompeia. Avançando para os dias de hoje, a história de Pompeia continua a se desenrolar de maneiras que nunca imaginamos. Pesquisas recentes revolucionárias desenterraram descobertas tão surpreendentes que estão reescrevendo a história dessa tragédia antiga. O que os cientistas descobriram que desafia tudo o que pensávamos saber sobre Pompeia? É realmente emocionante e estou feliz por termos encontrado isso. Continue assistindo enquanto mergulhamos nessas revelações que estão remodelando nossa compreensão do passado. Quando ocorreu a erupção? Por muito tempo, historiadores confiaram no relato de Plínio, o jovem, um escritor romano que testemunhou a erupção de uma distância segura e escreveu 2 cartas descrevendo-a a seu amigo Tácito. Plínio datou a erupção de 24 de agosto de 79 d.C., e essa data foi amplamente aceita por estudiosos e pelo público em geral. No entanto, descobertas arqueológicas recentes lançaram dúvidas sobre a precisão e sugeriram que a erupção pode ter ocorrido mais tarde no ano, talvez em outubro ou novembro. Uma das pistas que apoiam essa hipótese é a presença de frutas de outono nas ruínas de Pompeia. Recentemente, uma equipe de arqueólogos encontrou uma grande cesta de madeira cheia de romãs, uma fruta da estação que amadurece no final de setembro e outubro, em uma casa perto do portão de Pórcia Colano. A cesta também continha nozes, amêndoas, castanhas e figos, todos típicos da colheita de outono. Outra evidência que aponta para uma data posterior é uma inscrição encontrada em uma casa que estava sendo renovada na época da erupção. A inscrição, escrita com carvão em uma parede branca, diz Otica novembro, o que significa o 16º dia antes do C de novembro ou 17 de outubro no calendário moderno. A inscrição também menciona que a casa pertencia a um homem chamado Lucius Pitucelus, que era um dos magistrados da cidade. A inscrição é significativa porque mostra que a parede estava recém-pintada e o carvão ainda estava legível, indicando que a erupção aconteceu logo após 17 de outubro. Essas descobertas desafiam a data tradicional de 24 de agosto e sugerem que as pessoas de Pompeia estavam desfrutando de um dia de outono ameno quando o vulcão entrou em erupção, em vez de uma tarde quente de verão. Também implicam que Plínio pode ter cometido um erro em suas cartas, seja confundindo os meses ou usando um sistema de calendário diferente. Alguns estudiosos propuseram que Plínio usou o antigo calendário romano, que começava em março e terminava em fevereiro, e que ele quis dizer o 9º mês em vez do 9º dia antes do calendário de setembro. Isso colocaria a erupção no final de outubro, de acordo com as evidências arqueológicas. Falando de Plínio, o historiador, você sabia que havia outro Plínio? Plínio, o jovem, historiador, nasceu em Como, no norte da Itália, por volta de 61 d.C., filho de um proprietário de terras. Seu pai morreu quando ele era jovem, e ele foi criado por sua mãe, Plínia Marcela, e seu tio, Plínio, o Velho, um famoso naturalista, autor e comandante naval. Plínio, o Velho, mostrou um grande interesse na educação de seu sobrinho e o introduziu nos campos da retórica, gramática, filosofia e história. Ele também o adotou como filho e herdeiro. Plínio, o jovem, tinha um relacionamento próximo e afetuoso com seu tio, a quem admirava e respeitava. Ele frequentemente o acompanhava em suas viagens e investigações e aprendia com seu vasto conhecimento e experiência. Ele também o ajudou em sua monumental obra, História Natural, um tratado enciclopédico sobre o mundo natural. Plínio, o jovem, descreveu seu tio como um homem de uma indústria incansável, de um aprendizado incrível e quase sobre-humano. Em 79 d.C., quando Plínio, o jovem, tinha 17 ou 18 anos, ele testemunhou um dos eventos mais catastróficos da história, a erupção do Monte Vesúvio, que destruiu as cidades de Pompeia, Herculano e Stabi. Plínio, o jovem, e seu tio estavam hospedados em uma vila perto de Miseno, na Baía de Nápoles, onde Plínio, o Velho, estava encarregado da frota romana. Quando viram uma enorme nuvem de fumaça se erguendo do vulcão, Plínio, o Velho, decidiu navegar em direção a ela para observar e documentar o fenômeno e para resgatar as pessoas em perigo.
Ele pegou alguns navios e marinheiros e partiu, deixando seu sobrinho para trás. Plínio, o jovem, no entanto, estava muito curioso e ansioso para ficar dentro de casa. Ele escreveu 2 cartas a seu amigo, o historiador Tácito, nas quais deu uma descrição vívida e detalhada do que viu e sentiu. Ele descreveu a forma, a cor e o movimento da nuvem, as cinzas e as rochas que caíram Florine e a água combinada com o cálcio na dieta formaram uma camada protetora nos dentes, tornando-os resistentes a cáries. Quando se visita a antiga cidade de Pompeia, pode-se ficar impressionado com os corpos das pessoas que morreram há tanto tempo. No entanto, esses corpos não são reais, mas sim moldes de gesso. Os moldes foram criados pela técnica inventada por Fiorelli, diretor das escavações, no século XIX. Ele notou que a cinza vulcânica que enterrou a cidade tinha endurecido ao redor dos corpos, deixando espaços vazios na forma dos cadáveres depois que se decompuseram. Ele decidiu despejar gesso líquido nesses espaços e depois retirar a cinza, revelando os moldes das vítimas no momento da morte. Este processo permitiu que os arqueólogos preservassem as formas e posturas das pessoas que pereceram no desastre, bem como seus ossos e dentes. Os moldes também mostraram os efeitos dos surtos piroclásticos, as misturas letais de gases quentes e cinzas que varreram Pompeia. Os moldes de Pompeia oferecem um vislumbre das vidas e mortes dos antigos romanos e revelam a diversidade social da cidade. Muitas pessoas têm a falsa impressão de que as vítimas de Pompeia foram mortas por lava quente, mas na verdade, a maioria morreu devido a uma onda piroclástica ou fluxo de gás quente e matéria vulcânica que engolfou a cidade em apenas 15 minutos, causando morte por choque térmico. Uma descoberta científica revelou que um par de figuras entrelaçadas, há muito conhecidas como as 2 donzelas, na verdade eram 2 homens. Uma análise das vítimas também revelou uma família de refugiados encontrada no Jardim dos Fugitivos, onde 13 vítimas foram encontradas preservadas pela cinza vulcânica. Além disso, os cães também foram vítimas do desastre, como evidenciado pela descoberta de um cão preso a um poste em uma casa de Pompeia. Outros estabelecimentos importantes em Pompeia incluíam os Termopolia, os vendedores de fast food, e as fonias, as lavanderias públicas, que desempenhavam papéis essenciais na vida cotidiana dos pompeianos. As lavanderias públicas, em particular, usavam urina como um componente vital no processo de lavagem de roupas. As padarias, por sua vez, produziam um pão especial chamado arula, que era popular entre os pompeianos como um alimento de rua fácil de transportar. No entanto, algumas padarias, como a de Modestus, revelam as duras realidades da escravidão na antiga Pompeia. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.